Pronto. O áudio. Eu- Oi, meu áudio está ativado? Tá. O seu Bom, bom está. dia. Espera, é a Carol. Falta a Carol ligar o áudio dela. Aí. Tá, Olá, tá bom. bom dia a todas e a todos. É com enorme prazer que iniciamos o webinar de hoje sobre o tema Como organizar a recuperação da aprendizagem. O programa Parceria pela Valorização da Educação tem realizado webinars diários, quase que todos esses meses de pandemia, e dessa vez temos o enorme prazer de receber novamente a Cláudia Coutinho. A Cláudia é diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e foi, entre outras funções, diretora global de educação do Banco Mundial, secretária municipal de educação do Rio de Janeiro, ministra do Ministério da Administração, vice-presidente executiva da Fundação Victor Tivita, secretária de Previdência Complementar do Ministério de Previdência Social e secretária do Estado da Cultura do Governo do Estado de São Paulo. Ela tem experiência como professora convidada da Universidade de Harvard e da Universidade de Quebec. Cursou doutorado em gestão, mestrado em economia e graduou-se em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, além de professora universitária. Essas e outras muitas experiências trazem a Cláudia Costin hoje aqui ao nosso evento e eu agradeço demais a sua participação. Cláudia, obrigada, seja bem-vinda mais uma vez. Bom, bom dia a todos e a todas. Queria dizer que é uma alegria grande estar novamente com toda a turma da parceria Votorantim e queria começar falando do que nós estamos vivendo hoje, porque para falar em recuperação de aprendizagem, é importante entender de onde partimos. Nós hoje vivemos, e alguns de vocês são meus mentorados, outros estão me conhecendo agora, mas eu acho que dos aspectos mais dramáticos da crise educacional brasileira é o fato de que, ao termos universalizado muito tarde o ensino fundamental 2, não a conclusão, mas pelo menos o acesso ao Fundamental 2, que foi só no século XXI que isso aconteceu, diferentemente de muitos outros países, alguns com um nível socioeconômico até mais baixo que o nosso, as crianças pagaram um preço por isso. Nós somos um país que, além da desigualdade social, nós temos uma profunda desigualdade educacional. Então, nós temos, por um lado, uma crise de aprendizagem, parte dela vem disso, outra parte vem da baixa atratividade da carreira de professor e da formação insuficiente para a prática profissional que a formação inicial oferece, que as instituições formadoras nos oferecem, e, por outro lado, nós temos essa grande desigualdade educacional. Quando a gente olha os resultados do PISA, né, dessa prova internacional de qualidade da educação oferecida pela OCDE, nós fomos considerados na última edição como o segundo país com maior desigualdade educacional do mundo. Então, nós temos problemas de aprendizagem e nós temos desigualdades educacionais. E isso é uma situação muito desafiadora. Agora, quando crianças e adolescentes ficam mais de 3 meses em casa, em famílias que têm repertórios culturais diferentes. Então, alguns com familiares que têm o hábito de ler jornais, comentar os fatos cotidianos, que tiveram acesso à universidade, outros em que os pais perderam durante a pandemia fonte de renda, estão vivendo um estresse muito forte, não há livros em casa, o acesso à internet, quando existe, ele é extremamente limitado, eles vão viver um aprofundamento dessa crise pré-existente. Então, nós temos um problema sério que precisa ser enfrentado.
O que aconteceu de muito interessante a despeito de todos esses problemas, e é por isso que eu me mantenho otimista, mesmo nessa crise tão séria que nós vivemos, é que, de uma maneira ou de outra, um exército de professores, sem coordenação do MEC, isso é importante se falar, nós estamos vivendo uma crise muito grande e que é sanitária, mas é também educacional, sem titular nem no Ministério da Saúde, nem no Ministério da Educação, para coordenar a ação toda. Mesmo assim, um exército de professores está na linha de frente, dando uma resposta educacional. Uma boa parte deles sob a liderança dos seus secretários municipais de educação ou dos seus secretários estaduais de educação. Quando o Ministério se fez ausente, isso eu tenho falado bastante, é como os pais saírem de casa e as crianças começam a se organizar para poder viver. E, de alguma maneira, o Concede teve uma atitude muito protagonista em relação à crise que nós estamos vivendo, independentemente do partido político dos governadores, e a Undime a mesma coisa, independentemente do partido político dos prefeitos. E alguma resposta educacional foi dada em 82% dos municípios brasileiros. E são dados do Instituto Rui Barbosa, que fez uma pesquisa sobre a resposta educacional à Covid. E eles descobriram que todos os estados brasileiros, para a rede estadual, e 82% dos municípios organizaram alguma forma de aprendizagem em casa. No começo, a mídia tinha uma narrativa, vocês devem se lembrar disso, de que os professores não estavam preparados e os alunos não tinham acesso ao online. Ambas as coisas são verdades, mas essa não é toda a verdade, porque nós, brasileiros, assim como outros países, afinal foram 190 países com escolas fechadas, então cada um estabeleceu a sua estratégia para dar uma resposta educacional. Nós, brasileiros, não nos limitamos ao online. Nós usamos, sim, o online em todos os estados e em muitos municípios, mas não ficamos só no online, justamente porque sabemos que não há internet de banda larga com qualidade em todos os lares. Mas o fato de que todos entraram, eu vou dar um dado que me chamou muita atenção, que é o dado do Maranhão. Na semana passada, o Maranhão estava com 60% dos seus alunos de ensino médio acessando a plataforma sistematicamente. Naturalmente que 60% não são todos, por isso que eles também fizeram parceria com televisão para chegar a mais gente. Fizeram com rádio, no caso do Maranhão. E rádio é um instrumento fantástico. Os meus mentorados sabem que eu estou sempre falando do rádio, porque o rádio ele permite algum tipo de interatividade, ele permite dar orientações e ele permite que com um roteiro de estudos na frente, o aluno possa olhar para aquele material e receber orientações, por exemplo, criança em fase de alfabetização, cujos pais não têm condições de estar presente. Então, abram o caderno e lá está escrito isso, tentem fazer dessa maneira, quer dizer, com guias muito práticos. Então, alguma resposta educacional foi dada, também orientações para os pais foram dadas no Brasil, grupos de WhatsApp foram criados, em municípios isso apareceu bastante, de orientações para a educação infantil e até videozinhos gravados da professora falando com as crianças pequenas, para que eles não perdessem o vínculo. Mas mais do que isso, até aulas inteiras foram dadas por grupos de WhatsApp em municípios. Agora, vamos ser honestos, isso foi perfeito? Lógico que não, lógico que não. Primeiro, não é a mesma coisa que está na escola, mesmo que fosse de qualidade ainda melhor. Em segundo lugar, nós não estávamos preparados.
A Carolina falou do meu currículo, mas nem todo mundo sabe que eu comecei minha vida profissional como professora de educação básica. Então, na época nem chamava isso, era do EJA, mas na educação básica. E nós, professores, sabemos que nós entramos nisso despreparados. O que aconteceu? Algumas redes deram formações emergenciais, outras nem tiveram estruturas para isso, mas nós, professores, nos reinventamos. O que é fantástico é olhar para o copo meio cheio, não olhar só para as insuficiências, porque as insuficiências foram muitas e todo mundo percebeu, mas olhar para o que aconteceu. O Mário Sérgio Cortella gosta de dizer que é na crise que a gente mais aprende, é na dor que a gente aprende, a humanidade mais aprende nas crises, porque quando a situação está muito tranquila, né, quem é gestor educacional ou gestor escolar sabe disso, a gente tende a não sair da nossa zona de conforto. A gente só sai se realmente é necessário. Isso é próprio do ser humano, faz parte da nossa natureza. Então, foi importante, num certo sentido, a despeito de todo o sofrimento que a gente teve, criar-se uma condição em que os professores se desafiassem a sair fora da caixa e buscar alternativas. Foi muito interessante, muitos pais ajudaram, tem pais que são sempre amigos da escola. A gente fala também, olhando para as insuficiências, a gente sempre fala dos pais que não prestam atenção na aprendizagem dos seus filhos, mas tem um outro lado que são pais que se associam com a escola de uma maneira incrível. Muitos pais foram procurar os alunos cujos pais não foram buscar os materiais na escola, ajudaram a entregar. Houve gente que ofereceu o Wi-Fi para conexão. Houve as histórias mais bonitas, infelizmente também as mais feias, nesse esforço todo que aconteceu. Quando esse período começa a se aproximar do fim, todos os secretários começaram a fazer seus planos de retorno às aulas. O Carlos Sanches vem orientando, eu, como mentora, tenho tentado orientar como elaborar os planos. A Undime tem mandado planos de retorno às aulas, porque o MEC não nos mandou, por exemplo, protocolos sanitários, como aconteceu em Portugal. O ministro da Educação mandou para todas as redes material de protocolos sanitários. Outra coisa que foi feita na Alemanha, por exemplo, a Alemanha fez o equivalente à nossa ata de registro de preço para comprar EPI, para comprar aventais, para uma série de produtos que vão ser necessários para a nova etapa. Na falta disso, nós nos organizamos como pudemos, estou falando nós, o Brasil. A gente se organizou, a Undime preparou uma parte do material, eu passei um monte de material, inclusive para a Undime Rio, para os mentorados, eles passaram para colegas, criou-se uma rede de contaminação horizontal muito positiva e muito bonita, que eu acompanhei de perto, e agora, quando as autoridades sanitárias nos disserem que nós estamos prontos, nós vamos poder começar a voltar. Uma palavra de alerta antes de entrar no tema central. Nós não vamos voltar com o vírus fora do ar. Por quê? Porque as vacinas só estarão operacionais, quer dizer, podendo vacinar milhões de pessoas no ano de 2022, talvez em meados do ano de 2022. Então, naturalmente, as crianças não vão ficar 2, 3 anos sem aprender. O que os países que voltaram antes de nós fizeram? Eles esperaram a curva se achatar e voltar. Tá. Isso significa que nós vamos conviver com algumas contaminações. E nós temos medo porque nós somos humanos. E esse medo é natural e ele vai, de alguma maneira, também impactar a recuperação de aprendizagem. Então, é importante a gente ter clareza do contexto em que a gente vai estar atuando. Uma palavra aos gestores sobre o medo.
A melhor maneira que um líder lida com medo é primeiro admitir seu próprio medo. Nós todos estamos com medo, porque nós não somos irresponsáveis e nós sabemos que é uma situação concreta, e nós vamos ter que explicar para as pessoas por que é necessário voltar, não agora, agora seria uma grande responsabilidade em muitos estados e municípios, se não em todos eles, que quando chegar a hora de voltar, nós ainda teremos motivo para medo, mas nós vamos tomar todos os cuidados necessários. Então, diretores de escola e secretários, esse período agora que nós estamos vivendo, além de elaborar os planos, é o momento de fazer pequenas reformas para deixar as condições sanitárias melhores. Porta de banheiro, deixar vaso quebrado em ordem, começar a organizar, e quem tiver que fazer aquisições de termômetros, a laser, equipamentos, veja junto com a saúde especificações e temos que começar a agir. Vamos falar do pedagógico agora. Primeira coisa, quando nós voltarmos às aulas, e nos planos de volta às aulas, isso é importante estabelecer, nós vamos ter que tomar pelo menos 3 cuidados. Um primeiro cuidado é fazer um acolhimento primeiro dos professores, para que eles possam fazer uma certa catarse do que foi esse período de reclusão, o que foi aprender a lidar com educação à distância, seja na modalidade física de cadernos, seja em vídeo, seja na forma que ela assumiu, e que vai ser uma catarse, curiosamente, para as coisas ruins e para as coisas boas. Nas coisas ruins, a pressão, o medo, todas as questões negativas, infelizmente em famílias houve até violência familiar e coisas tristes, que aconteceram entre os professores. Em segundo lugar, fazer uma catarse das coisas boas também. O que eles aprenderam? Uma das competências mais importantes para o século XXI é a adaptabilidade. E, de alguma maneira, os professores aprenderam eles mesmos a adaptabilidade. Então, nós vamos poder, para o processo de ensino e para o processo de recuperação de aprendizagem, lidar com essas competências adquiridas pelos professores que nós queremos que os nossos alunos adquiram. Então, esse é um ponto que eu queria ressaltar, que há que haver acolhimento dos professores e depois dos alunos. Ao falar do acolhimento dos alunos, eu queria fazer um alerta. Muitas escolas particulares estão pressionando por um retorno antecipado. Eu tenho muito medo de quando a gente volta só por razões econômicas. É importante que haja sensatez por parte dos governantes. E a pressão maior está sendo justamente para retornar na etapa de creche. Creche é uma etapa complicada de retorno, porque é difícil estabelecer isolamento social. Então, relembrar que o Conselho Nacional de Educação diz que 0 a 2 não é para voltar agora, porque não há como fazer isolamento social a essas alturas. Então, tudo isso que eu estou falando, eu sei que a gente já falou em outros webinários, mas é que é importante ter isso, clareza disso, para falar da recuperação de aprendizagem. A outra questão no acolhimento, é importante lembrar que vai haver um escalonamento no retorno e provavelmente um rodízio. Então, uma parte dos alunos estarão durante uma parte da semana ou uma semana em casa, enquanto os outros estão tendo aula para diminuir tamanho de turma e depois vai haver um rodízio. Isso torna um pouco mais complexa a recuperação de aprendizagem. Depois do acolhimento, nós vamos
dá um tempinho antes de fazer a avaliação diagnóstica, porque nós não vamos fazer, as crianças acabam de chegar, a gente faz uma prova, tem que ter um pouco de sensibilidade. Mas vamos supor que passou o acolhimento, uma semana de aulas ou coisa para reaquecer, a gente faz uma avaliação diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica não é para nota, não é para a gente decidir se os alunos vão ser aprovados ou reprovados. Essa avaliação é para a gente saber quem precisa de uma recuperação de aprendizagem mais forte. Porque vamos ser honestos, todos precisarão de recuperação de aprendizagem, porque por mais perfeita que tenha sido a resposta educacional à distância, ela terá insuficiências, nada como o professor olho no olho com seus alunos, né? Então, eles voltando, a gente faz a avaliação diagnóstica e identificando que é necessário uma recuperação de aprendizagem, nós temos várias maneiras de organizar, porque eu não tenho uma receita única para todas as redes. Eu sei que vários de vocês têm problema de transporte escolar, a criança não pode ficar mais tempo na escola, tem uma série de dificuldades. Sugestão minha: detectei que eles precisam recuperar a aprendizagem. Não fantasie que até o final do ano eles vão recuperar toda a aprendizagem. A recuperação de aprendizagem vai levar mais do que esse ano letivo. E aproveito fazer um alerta: não é esse ano que nós estamos pensando em reprovação, né? Nós estamos numa situação excepcional e nós vamos ter 2 ou 3 anos para recuperar a aprendizagem dessas crianças. Então, lidar com crianças que já passaram por uma série de traumas, num contexto que ainda é uma sociedade traumatizada, e pensar em reprovação não é o caso, mas é o caso de pensar num ensino bacana, que de fato trabalhe com todas as crianças. Então, essas crianças que tiveram problemas, eu tenho algumas alternativas para trabalhar com elas. Uma delas, elas participam do rodízio a que os outros estarão sujeitos, mas ela vem todo dia trabalhando no laboratório de informática da escola. Essa é uma alternativa para quem tem laboratório de informática em ordem. Por que eu estou dizendo isso? Porque provavelmente a criança que tem problemas de aprendizagem não tem equipamento em casa, e essa criança pode se beneficiar de um processo mais interativo, e o computador pode representar maior interatividade, seja de forma gamificada, seja usando plataformas já existentes. Vários grupos educacionais cederam para as escolas públicas seus materiais informatizados, para todas as etapas, desde a educação infantil, a fase de pré-escola, até o 9º ano, né? A Escola Mais ofereceu para vários a sua plataforma. Araripina, por exemplo, em Pernambuco está usando, Caruaru, que não faz parte aqui do nosso grupo, está usando, que é específico para Fundamental 2. Então, tem bastante material para a gente usar na sala de informática. Outra alternativa é, para além da carga que ele levará para casa, para os dias de casa, mandar alguns cadernos suplementares para atividade em casa. Esse trabalho tem que ser mentorado de perto, porque não é uma atitude como às vezes a gente tem com recuperação de aprendizado: eu mando ele fazer, fez, não fez, paciência. Nós vamos ter que monitorar isso de perto, porque os pais das crianças não estão em casa, então tem que ter alguém que olhe para a organização do ambiente de aprendizagem dessa criança. Então, esse é um outro ponto importante para a recuperação de aprendizagem. É também importante fazer com o conjunto de alunos uma coisa que vai impactar a recuperação de aprendizagem. Aqui fica uma recomendação importante. Todos nós temos um monte de livros didáticos, temos um currículo, alguns estão tentando priorizar tópicos em currículo. Eu faria uma coisa que dialoga com o que as crianças viveram. Por que não, dependendo da série da criança,
trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, fazendo um mega projeto sobre a Covid-19. Por quê? Essas crianças e jovens viveram com intensidade um fato histórico. Meu pai e minha mãe viveram na Europa durante a Segunda Guerra. Então, nas narrativas domésticas, no jantar, eu ouvia meus pais contando para a gente, depois para os netos, o que foi ser criança durante a Segunda Guerra. O que aconteceu com a vida escolar deles? Como que a família se organizou? Como é que eles fugiram? Como é que foram os bombardeios, etc. Essas crianças vão contar para os seus netos o que eles viveram. Que tal aproveitar isso tudo que nós vivemos de uma forma tão intensa para trabalhar aquilo que o currículo estabelece? Então, vou dar exemplos muito práticos. Todos nós vemos no Jornal Nacional, o noticiário que a gente siga, notícias com números. Em quanto por cento aumentou o número de mortes? Quantos novos casos por dia? Não, mas o importante é por 100 mil, por 100 mil habitantes, etc. Tudo isso, um bom professor de matemática poderia usar. Até no Fundamental 1, o professor de quarto, quinto ano poderia trabalhar raciocínio matemática com base na Covid, integrado com seu colega de português, que poderia trazer textos de não ficção sobre a Covid, inclusive ensinando uma coisa que está na BNCC, que é aprender a separar fato de opinião. O professor de ciências ensinando no Fundamental 2, ou o professor de Fundamental 1, ensinando o que é um vírus, como é que um vírus, que não é exatamente um ser vivo, ao se acoplar a uma célula, torna-se um ser vivo, e criar projetos, fazer com que eles entrevistem seus próprios pais para saber o que os pais viveram durante a pandemia. Isso fortalece vínculos familiares, eles vão ter que registrar, eles vão ter que fazer produção textual. Eu estou dando um exemplo bem claro para dizer isso pode ser trabalhado tanto para todos os alunos, como mais focadamente em quem está em recuperação de aprendizagem. Qual é a grande vantagem? Durante a pandemia, alguns perderam o nexo, o vínculo com a escola. E ele falou, não, agora vamos voltar para as mesmas aulas, então agora vamos começar de novo, abram seus cadernos na página 20, não sei o quê. Vai parecer uma coisa completamente sem sentido no começo. Aliás, sendo honesto, se nós estivéssemos nessa situação também nos pareceria. É a chance de dar a oportunidade para eles serem protagonistas na sala de aula, falando o que eles viveram, trazendo as suas narrativas e juntando com o conhecimento científico que a escola está proporcionando. E voltar para casa e contar, olha, eu descobri que esse vírus tinha um outro antes que também era coronavírus. Eu descobri que teve a gripe espanhola, que na verdade não é espanhola. Ele ganha uma conexão com a escola muito diferente. Não vamos fingir que a epidemia não aconteceu. Não vamos fazer com que o muro que separa a escola da família se mantenha tão forte durante um fato histórico. Também vai ser uma oportunidade para ensiná-los a se integrar melhor no ambiente virtual, cumprindo com a competência 5 da BNCC, que é as competências digitais. Mas ensiná-los a navegar sem entrar no discurso de ódio. Ensiná-los que parte desse ódio é que quando a gente sofre o problema, a gente tende a achar um culpado fácil e joga a raiva que a gente está sentindo no inimigo errado. Às vezes pode ser o marido na mulher, ou pode ser num governante ou no outro governante, ou no quem pensa diferente dele. Então, também aproveitar para trabalhar valores. Eu não voltaria ao antigo normal. Eu aproveitaria para ensinar muito mais e melhor usando os fatos que eles estão vivendo exatamente agora e trabalhando uma competência entre os professores que é fundamental para o século XXI, que é
colaboração, resolução colaborativa de problemas. Os professores de diferentes disciplinas no Fundamental 2 se juntando num projeto para a escola inteira. Os professores do Fundamental 1, que são generalistas, podendo ter acesso, a secretaria pode facilitar isso para eles, a materiais adequados para discutir a pandemia, discutir a geografia de outros países, a olhar no mapa onde que teve incidência, tanta coisa que pode ser aprendida ligando à vida real. Eu acho que, assim, de uma mensagem para abrir, para poder ter tempo de responder a perguntas, era isso que eu trouxe para a gente conversar. Que ótimo, Cláudia, que ótimo. Não, muitas perguntas já, muitos comentários. Vamos lá. A gente tem aqui a Beatriz Pontes perguntando o seguinte: como retornar frente a uma precariedade de recursos públicos? E aí, emendando com essa pergunta, a gente tem também um comentário de uma das participantes falando o seguinte: faço formação com os professores aqui em Itapetininga. Em muitos momentos, estes momentos de formação foram deixados de lado pelos professores. Não houve adesão aos professores e somente agora, nesta pandemia, eles tiveram que aprender na dor. Então, só compartilhando, né? A gente tem alguns municípios participando aí do nosso programa, são 75 municípios em todo o Brasil, e nós oferecemos formações, temos formadores que antigamente iam, né, presencialmente aos municípios, e a gente nem sempre tinha adesão de todos os gestores escolares das escolas do município. Então, eu acho que é a isso que essa pessoa se refere, ela não compartilhou o nome. Então, vamos começar com essas duas perguntas, depois a gente segue, que tem várias outras. Pois não. Bom, Beatriz, como retornar frente à precariedade de recursos? Vai ser muito desafiador. Se você não se identificou se você é diretora de escola ou se você é secretária, mas esse é um grande desafio que nós teremos. Primeiro, se eu fosse secretária, eu estava acampada na sala do prefeito, dizendo: olha, nós vamos precisar de alguns recursos. Eu sei que a cidade está mal, porque todo mundo está mal, não é que os prefeitos estão fingindo que estão ruins, que é porque houve uma crise sanitária que também é econômica. Então, de fato, a economia dos municípios, a arrecadação não está boa. Mesmo assim, eu sempre lembro que a Coreia, no meio de uma pobreza danada, decidiu investir em educação. Então, eu iria lá atormentar a vida do prefeito. Aliás, o papel de um líder também é fazer essas coisas, né? Não é dizer sempre amém, é também ir lá e falar: ó, eu preciso de recursos. Independentemente disso, é momento também, Beatriz, de mobilizar as famílias. Uma coisa que eu vejo muito em muitos países, eu fui diretora global do Banco Mundial, então eu visitei muitos países, muitos deles na África, muitos deles no Oriente Médio, nos lugares mais diferentes. Há uma prática na Europa e nos Estados Unidos, mas também nesses países, que no Brasil não é tão frequente, de mobilizar os pais para um mutirão. Então, conseguir com o dono da loja de tinta, só estou contando coisas que a gente conseguiu mobilizar alguns dos nossos mentorados para fazer. Ir na loja de tinta, pedir tinta, mobilizar os pais. Vai ter um dia de pintar a escola. Eu não estou falando de condições sanitárias, mas, por exemplo, pôr porta no banheiro, isso nós podemos mobilizar os pais para fazer isso. Consertar um vaso que está quebrado, caso não consigamos recursos e dinheiro a gente consegue mobilizar os pais. Muitas vezes as pessoas lembram daquele dito: é necessário toda uma a cidade para educar uma criança. Eu diria que é necessário toda uma comunidade para cuidar de uma escola. A escola tem que ser vista como propriedade de todos os que estão no entorno da escola. Então, eu não teria vergonha de negociar doações para a escola. Não é feio pedir doações para a escola no meio de uma crise tão séria como nós estamos vivendo. E para Itapetininga e a questão das formações, é verdade, a gente aprende na dor.
e a gente, de alguma maneira, muitos professores aprenderam. Esses professores que aprenderam, que se revelaram, a melhor coisa que a gente tem a fazer é fazer que nem Xangai. Xangai pega seus melhores professores e transforma em formadores. Mas eles continuam na sala de aula e eles recebem um pouquinho de dinheiro a mais para serem ou tutores de professores que estão entrando na rede ou na escola, ou para dar formações para todos. Isso é muito reconhecido. Algumas redes fazem isso. Eu acho que a gente tinha que fazer muito mais. Mas na pandemia a gente acabou descobrindo alguma coisa que eu vou compartilhar do município de Ibitinga, que é um dos nossos municípios aqui, que é fazer HTPC à distância, é não deixar de fazer os HTPCs. HTPC, para quem não é do estado de São Paulo, quer dizer horário de planejamento, horário de trabalho colaborativo. Por que não fazer por Zoom e fazer formações por Zoom? E dá para fazer, Zoom eu estou usando como categoria geral, pode fazer por muitas estratégias, até página de Facebook, mas fazer essas formações, e vamos lembrar que 1/3 do tempo de trabalho dos professores é para atividade extra-classe, não é para dar aula em outro lugar. Então, essas formações não é que o professor faz se assim bem o desejar. É importante para a rede a gente descobrir que faz parte do nosso compromisso profissional não só dar aulas, mas continuar nos formando continuamente. E a melhor formação, diz o Thomas Kuhn, lá de Harvard, é a formação dos professores de uma mesma escola ou de uma mesma rede, estudando ou aprendendo juntos. Muito mais do que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja lá o que for. Então, sim, eu gostei do seu comentário, a pessoa de Itapetininga que falou. Bacana. Bom, vamos seguir aqui com a nossa querida Maria Tereza Cirino, comentando a seguinte questão. Muitos pais manifestando que não vão trazer as crianças este ano para a escola. Estamos pensando no retorno inicial dos alunos dos quintos anos para os 35% iniciais, e assim na sequência dos maiores para os menores. O que você acha disso, Cláudia? Bom, a Maria Tereza, apesar dela não estar mais e ter sido minha mentorada, a gente continua se falando, acho que quase toda semana. Primeiro lugar, os outros países, os países que voltaram antes da gente, colocaram na legislação que os pais que não se sentirem seguros de trazer suas crianças, essas crianças receberão uma continuidade dessa aprendizagem em casa. Os pais podem não se sentir seguros pelos mais variados motivos, seja porque tem um idoso em casa, alguém com uma comorbidade, tem os mais variados razões. Isso deveria estar na nossa legislação. Tentei convencer alguns deputados a colocar essa provisão na legislação, não conseguimos. Tentei convencer o Conselho Nacional de Educação a colocar essa medida. Aí eles ficaram com medo de que isso abriria uma janela para homeschooling. Não, não vai abrir janela para homeschooling, porque isso é uma coisa completamente diferente, e eu acho que cabe, nesse momento, um respeito profundo aos pais que não se sentem seguros. Eu acho que a gente deveria tentar convencê-los que estamos tomando todas as medidas, mas se mesmo assim eles não se convencerem, eu daria autorização para que essas crianças continuem aprendendo em casa. Maria Tereza, gostei da tua estratégia, é a estratégia que eu recomendo, começar com os mais velhos, de cada escola, começar o retorno pelos mais velhos. Tem 2 motivos. Porque quanto mais velha a criança, mais fácil explicar os protocolos sanitários e o distanciamento. E a segunda ideia associada a isso é que eles podem convencer os mais jovens,
se os modelos deles são os grandes dentro de cada segmento, estão convencidos, eles podem ajudar no recreio, eles podem ser os guardiões dos protocolos sanitários. Muito, muito boa essa ideia. Bacana. Bom, seguimos aqui com uma pergunta da Virgínia Teodoro. A Virgínia, ela diz o seguinte: sabemos que por mais que se tenha feito muita coisa em relação ao ensino e aprendizagem, lacunas existirão. Como pensar em organizar os alunos em anos escolares para 2021, tendo em vista todas essas defasagens existentes diante desse contexto? E aí, aproveitando, tem um segundo comentário, uma segunda pergunta da Simone de Velasco, que ela diz o seguinte: a ideia do megaprojeto é fantástica, mas isso pressupõe abrir mão de alguns objetos e habilidades da BNCC para aquele ano escolar? Perfeito. Bom, Virgínia, eu estou de pleno acordo com você. A gente aprendeu muita coisa, mas muita coisa ficou de fora. Se fosse verdade que desse para fazer aprendizagem remota perfeita, não precisava de escola. A escola traz uma série de outros elementos para além do que a gente pôde fazer, mesmo que a gente tivesse feito de maneira perfeita. Porque a escola é um espaço de socialização entre as crianças. Por mais que algumas escolas particulares conseguiram colocar a turma inteira lá na tela, não é uma interação igual à interação presencial. Além disso, no contato humano entre professor e aluno, há uma série de outras coisas que são aprendidas, entre elas competências socioemocionais, né, que estão previstas na BNCC. Outras, fazer exercícios e ouvir o que o coleguinha fez, a conclusão que ele chegou. A gente aprende a raciocinar ouvindo o que o professor diz, tentando responder as perguntas do professor, mas entendendo também por que o meu colega raciocina diferente de mim. A escola é um lugar para se ensinar a pensar, mais do que qualquer coisa. É um lugar para se ensinar a pensar. Os robôs vão nos substituir no futuro, em muitas coisas, mas não em pensar autonomamente. Muito bem. Como organizar isso? Tem várias maneiras de organizar. A primeira dela até dialoga com o que a Simone perguntou. Eu vou ter que ser seletivo no currículo. Eu vou ter que olhar para o currículo que eu queria dar e dizer, bom, essas coisas eu consigo trabalhar esse ano letivo ainda, essas eu não consigo, eu vou deixar para o ano que vem. Não tem problema fazer isso com a BNCC. O Conselho Nacional de Educação já disse que isso pode ser feito. Alguns Instituto Reúna, inclusive, fez o mapa do foco da BNCC, justamente explicando o que pode ser selecionado. Então, lacunas ficarão, e não vamos ser, eu sou uma pessoa sempre otimista, mas não vamos ser otimista demais. Algumas lacunas ficarão mesmo depois da recuperação de aprendizagem desse ano, mesmo depois disso tudo, e nós vamos resolver nos anos seguintes. Simone, há muita coisa do que está na BNCC dá para resolver com o projeto da Covid, inclusive competências socioemocionais, inclusive alguns tópicos que estão, algumas habilidades que estão lá previstas. Eu não estou propondo para fazer o projeto e esquecer todas as disciplinas, esquecer todos os conteúdos. É usar o projeto como um organizador do currículo, mas eles não deixam de ter aulas de alguns tópicos importantes, né? Eu posso, sim, pegar o professor de artes trabalhando também a Covid, ou desenhando os monstrinhos da Covid que andam aparecendo como memes nas redes sociais, eu posso fazer coisas interessantes em artes, eu posso fazer algumas coisas em educação física, mas certamente que eu não vou pegar todas as aulas de educação física para trabalhar a Covid, né? Eu vou olhar para a importância do que é uma boa prática de educação física, eu vou olhar para a importância do que é uma boa prática de matemática, mesmo se alguns tópicos não dialoguem tanto
com a capacidade de ler tabelas ou capacidade de lidar com porcentagem ou lidar com números. Eu vou ter que ensinar algumas outras coisas. Eu colocaria a questão da Covid-19 como um ponto organizador do currículo com complementações. Desculpa, eu tive um probleminha aqui com o microfone. Bom, seguimos. Temos aqui a Rosiane Andrade perguntando se você poderia comentar um pouquinho mais sobre recuperação paralela. Tá bom. Então, vamos lá. Recuperação paralela. Aliás, foi bom você falar da recuperação paralela, Rosiane, porque nós podemos também conversar sobre recuperação, não só a recuperação posterior, como a recuperação de fim de ano, que muitas redes têm essa prática. Então, vamos lá. Eu posso fazer uma coisa que em tempos normais seriam proibidas não por lei, mas por boa prática, que é, em algumas situações em sala de aula, fazer agrupamentos por nível de dificuldade. Normalmente, não se recomenda fazer isso para não estigmatizar as crianças. Mas nessa situação tão excepcional, isso pode ser trabalhado. Então, crianças que estão em fase de alfabetização e que não estão conseguindo, né? Porque foram trabalhar em casa, foi desafiador, talvez para essas crianças uma abordagem mais voltada ao ensino de decodificação, ou seja, para traduzir para quem aqui é professor de Fundamental 2, o boi bebe baba, né, ensinar, talvez para essas crianças dar uma revisada nesse tipo de aproximação funcione mais, para que eles rapidamente consigam alcançar o nível que seus coleguinhas estão. Então, eu posso fazer durante a sala. Tem muita gente dizendo que nós não vamos poder fazer trabalhos em grupo. Gente, lógico que vamos poder, desde que a gente mantenha uma certa distância. Então, vale a pena pensar de novo no ar livre como um espaço em que você pode fazer trabalho em grupo com uma certa distância e se beneficiando do ar livre. Lembrando que as crianças, a partir dos 3 anos, usam máscaras. Então, ao usarem máscaras, elas podem, ao ar livre, com máscaras, fazerem atividades em grupo. A gente pode voltar a uma visão romântica de educação, porque eu adoro trabalho em grupo ao ar livre. Então, sim, a gente pode dividir em grupos, fazer grupamentos nas salas de aula, usando outros espaços da escola, como a biblioteca, a sala de leitura também. A outra questão da recuperação paralela é você colocar um grupo na sala de informática. Eu falei, quando eu estava falando do rodízio, que eu acho que por agendamento a gente deveria ter alunos que não têm equipamentos vindo para a escola e usando a sala de informática. Mas nós podemos também ter horários bloqueados para uma parte da sala que está com mais dificuldades. Então, enquanto a professora está na sala com alguns alunos trabalhando alguma coisa que eles já ou trabalhando alguma coisa que eles já conseguem fazer, ou a professora ficando com os que estão com mais dificuldades trabalhando alguma coisa, os outros alunos estão com o auxiliar ou com a outra pessoa, um estagiário, na sala de informática, aprofundando alguma coisa. Então, dá para fazer por agrupamentos, dá para fazer se a gente tiver tecnologia, plataformas adaptativas, porque eu acho que esse é o futuro da educação, você ter sistemas ou plataformas educativas em que você tenha a aula, você faz exercícios e pelo exercício, você detecta que essa criança não entendeu uma aula. Uma vez eu dei um exemplo no Instituto Votorantim de
não entendi a aula eu não estou sabendo porcentagem porque eu não entendi fração. Então, ele volta para uma aula na própria plataforma sobre fração, faz aquilo e volta para o conhecimento. Então, a melhor recuperação é sempre aquela em que, para além do professor, ele tem algum instrumento na mão do professor que facilite a vida do professor para ele poder entender como que cada aluno está na sua trajetória e poder recuperar de uma maneira de preferência mais lúdica, instigante, por exemplo, um vídeo ou uma aula digital. Bacana. Eu vou fazer um comentário da Maria Helena Bezerra e depois eu sigo com a pergunta da Patrícia Dias Tabarelli. A Maria Helena diz o seguinte: sabemos que ainda não teremos a volta às aulas, pelo menos não neste mês, mas já assistimos um desânimo por parte dos professores e estudantes. Como enfrentar esse momento? Justamente pela quantidade de tempo que as pessoas estão em isolamento e agora que os casos de Covid estão chegando no interior do país, imagino eu. E a Patrícia Dias Tabarelli, ela faz a seguinte pergunta: como trabalhar a avaliação neste período? Como avaliar, medir a aprendizagem à distância, especialmente para alunos dos anos iniciais, onde quem está orientando as crianças são as famílias? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, esse desânimo é uma mistura de ter perdido o vínculo com a escola, seja o vínculo profissional por parte dos professores, seja o aluno que perdeu a associação com a sua professora, com seu professor e com seus colegas. E muitos tiveram vivências difíceis, desafiadoras. Some-se a isso o medo e tem uma mistura muito complexa. Maria Helena, se você ocupar uma posição de liderança, seja como diretora de escola, seja como secretária ou gestora educacional, é muito importante, por um lado, perceber, ter empatia com esse professor e com esse aluno, entender o que está acontecendo, mas não se acomodar em simplesmente ser empático. Nós vamos ter que tentar trazer esse profissional e esse aluno de volta. Trazer de volta as crianças e jovens vai ser muito importante, e vai ser muito importante trazer o profissional. E aqui eu queria fazer um comentário breve sobre os profissionais. O professor, diferentemente da equipe de saúde, tem sido tratado pela mídia de uma maneira que parece bonita, mas é cruel, que é tratar como coitadinho. Ele não é visto como um profissional, ele é visto quase que como uma vítima da sociedade. E às vezes a gente fica contente que eles olham pena para a gente, porque afinal é uma postura de reconhecer o trabalho que a gente faz ou qualquer coisa assim. Não, não é reconhecer. Quando você reconhece um trabalho de um médico ou de um enfermeiro, você diz: olha que incrível esse médico ou enfermeiro, o que que ele faz? A gente não fala: coitado, ele está trabalhando com saúde pública, que horror, e que sem recursos, e muitos deles estão sem recursos também. Então, a primeira coisa que nós, como líderes, temos que fazer nesse momento é, além de ser empáticos, dizerem: eu imagino o desafio que vocês vão ter pela frente. Não vai ser fácil, mas é por isso que nós temos profissionais tão bons como vocês. Eu não estou falando isso para falar isso de maneira hipócrita ou fingida, eu estou falando verdadeira. Porque o que eu tenho visto alguns professores fazer é tão admirável, e eles próprios muitas vezes têm vergonha de admitir que estão tendo boas práticas. Então, o primeiro reconhecimento profissional tem que vir de si próprio. A gente saber que está fazendo um bom trabalho. O segundo reconhecimento profissional tem que vir dos seus líderes, da chefia, do diretor de escola, não tenham a peninha que a mídia tem dos professores. Não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de gente que reconheça o ótimo trabalho que os professores estão fazendo. Eu acho que isso vai tirar dessa visão. Patrícia, como avaliar nesse contexto? Eu participei há 3 semanas de um debate
com a Santillana da Espanha sobre essa questão da avaliação à distância, como é que a gente faz. Eu acho que são vários níveis de avaliação. Uma delas é a avaliação de processo. Como é que é a avaliação de processo? As crianças estão entrando, quais são as crianças que estão fazendo ou não estão fazendo? A gente não tem que mandar o material e achar, bom, alguns vão fazer, outros não. Não. Vários secretários estão recolhendo os cadernos, anotando quem fez, quem não fez, os professores estão pegando esse material, corrigindo, dando devolutivas. Isso ver se esse processo está acontecendo dessa maneira é um primeiro nível de avaliação, que é a avaliação de processo, para saber como foi. O segundo nível de avaliação é a avaliação de resultado, de aprendizagens. Então, estão acontecendo as aprendizagens, a gente consegue chegar a um certo nível fazendo à distância, não é a mesma avaliação de aprendizagem que a gente faria na escola. Mas também isso muitos professores estão conseguindo fazer. Nos anos iniciais, os pais, como você bem disse, Patrícia, estão tendo um papel de organizar o ambiente de aprendizagem. Eles dão o papel do pai, eu falo isso sempre quando eu faço palestra para pais, o papel de vocês não é ser professor, não fiquem angustiados, porque muitos pais, infelizmente, não tiveram acesso à escola, ou pelo menos por muitos anos. Então, eles se sentem aflitos que eles não sabem ensinar. Não, o papel de vocês é organizar o ambiente de aprendizagem. Mas, como a Patrícia bem percebeu, e eu intuí da pergunta delas, muitos pais não estão nem em casa quando a criança está fazendo as tarefas. Então, vai depender da criança. Algumas crianças, vocês vão ficar surpresos, desenvolveram autonomia nesse processo. Não tinham, e ao se verem sozinhos com tarefas mandadas pela escola, fizeram. Outras não. Então, eu vou, ao avaliar as aprendizagens, me defrontar com todas essas coisas, com crianças que fizeram e aprenderam, crianças que fizeram mas não aprenderam, e crianças que não aprenderam porque não fizeram. Tudo isso me dá insumos para organizar a recuperação de aprendizagem depois. Bem. Cláudia, eu gostaria de pedir um minuto da interrupção breve para a gente lançar a enquete de participação. Na verdade, a gente sempre... Perfeito, aí eu aproveito para beber água, que eu estou precisando. Vai, tá bom. Então é o seguinte, gente, aí do ladinho de vocês, onde normalmente fica o bate-papo, tem as perguntas aparecendo aí. Você participou de algum outro webinar do PVE? Caso tenha participado de outros webinars, você já colocou em prática alguma ação baseada no que você aprendeu aqui nas sessões passadas? E qual é a sua avaliação desta sessão de webinar? Pedimos que, por favor, respondam a essas perguntas. E assim que vocês responderem, já continuem acessando aqui o chat, o bate-papo e as perguntas e respostas. Cláudia, tem muitas perguntas ainda, mas não vai dar tempo da gente fazer todas elas. Vou colocar aqui algumas questões que surgiram, mas enfim, desculpem a vocês que fizeram suas perguntas e que não vai dar tempo, numa próxima oportunidade a gente tenta contemplar. A Ivana Piscinato, ela diz o seguinte: professora, teria alguma sugestão de como acolher os docentes nesse retorno às aulas? E a Beatriz Pontes, ela pergunta: a questão das formas de ensinar dentro do ensino remoto, principalmente com relação à educação infantil, os pais estão vivendo um estresse contínuo e nós, professores, também, uma vez que somos forçados a virar youtubers da noite para o dia. Como lidar com essa dificuldade? Eu sou pedagoga no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Tá certo, vamos lá. Ivana, para acolher os professores, a primeira questão, a gente está acostumado a quando existe algum tipo de trauma, né? E alguns de vocês já viveram algum trauma, a escola foi assaltada, estou falando de coisas que afetaram a comunidade escolar, né? Eles têm que ser permitidos de lidar com o luto
do fato decorrente. Eu não sou psicóloga, mas me aconselho muito com psicólogos que falam, bom, a gente precisa viver com, mas também não pode se render ao luto, né? Então, a gente tem que ter no acolhimento que a gente não vai poder se abraçar, é uma coisa muito triste, né? E a nossa cultura, graças a Deus, ela é muito rica em abraços e ternura e a felicidade de se rever. Então, nós não vamos poder nos abraçar e nós vamos ter que inventar protocolos para a gente demonstrar o afeto uns para os outros. Esses protocolos vão ser úteis porque a gente pode ensinar, especialmente no Fundamental 1 e na educação infantil, na pré-escola. Eu estou falando pré-escola porque eu estou supondo que a creche ninguém vai fazer voltar ainda já. Ensinar protocolos de como demonstrar afeto. Mas eu proporia, Ivana, uma estratégia do seguinte tipo no acolhimento aos professores. Primeiro, vamos contar tudo o que foi desafiador para a gente nesse período. Não só na vida profissional, que tivemos desafios profissionais, mas pessoal para quem quiser socializar essa perda. Então, tem muita gente que perdeu entes queridos, tem gente que o marido perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego, que teve gente afetada. Ontem nós tivemos um debate interessante no CEIP, no meu centro, na Fundação Getúlio Vargas, com o Rocieli, que é o secretário de Educação do Estado de São Paulo, e com o secretário de Ibitinga, que é uma cidade do interior de São Paulo. Os dois pegaram Covid. Mas no caso do prefeito de Ibitinga, eu posso contar porque ele autoriza, e ele autorizou que eu falasse isso naquele seminário, o pai dele morreu de Covid, a mãe pegou, a esposa pegou, e ainda o pai dele, eles nem foi enterrado sem que se soubesse que era Covid. Não fizeram nem a testagem, então ele constou como síndrome respiratória aguda e com problemas cardíacos, mas daí a família inteira pegou, então ficou muito evidente o que o pai dele tinha tido. Tudo isso para dizer que os professores também devem ter situações similares. Tomar um certo cuidado para não virar campeonato de quem sofreu mais, né? Porque nessas coisas, às vezes, nós todos que temos mais anos de vida sabemos, mas permitir um espaço respeitoso para a catarse e fazer uma segunda parte da catarse, que é a catarse dos aprendizados. É falar, bom, quem aprendeu nesse período alguma coisa que acha que vai ser útil para a sua vida profissional ou pessoal? E lidar com essas coisas, como a Beatriz contou, a gente se transformou em YouTube. Ora, eu não acho isso ruim, não. Não acho. Eu me lembro quando eu fiz o TED Talk, como eu fiquei nervosa, como eu tive que fazer na marra, não foi um negócio assim que eu tinha grandes escolhas. Mas eu aprendi alguma coisa, né? Eu aprendi alguma coisa para a minha vida profissional, pessoal. Então, uma parte dos aprendizados, como eu falei logo no comecinho, a gente aprendeu adaptabilidade, essa é uma competência central para o século XXI. Abertura ao novo, que é outra competência muito importante, prevista na BNCC, resolução colaborativa de problemas, que é a base de todos os bons sistemas educacionais, usando criatividade. As famílias não tiveram que negociar espaços de teletrabalho, por exemplo. Não, aqui é só meu. Não, vamos negociar. Quem é que assume as tarefas domésticas? Em famílias de classe média que contavam com o apoio de uma empregada, a empregada não pôde ficar indo e voltando, e aí eles tiveram que dividir quem lava a louça, Tudo isso são aprendizados. E todos esses aprendizados dialogam com o cognitivo também. Então, vão nos ajudar na profissão também. Então, Beatriz, a gente descobriu, de alguma maneira, na dor, repetindo, novas formas de ensinar. Vai dar certo
aquele sistema educacional, aquela rede de escolas públicas que investir nesses aprendizados que já aconteceram. Então, se eu for diretora de escola e uma professora minha descobriu como ser youtuber, eu vou pedir para ela dar aula para os outros como ser youtuber. E a gente pode construir de forma presencial, não só professores, mas alunos visando youtuber de coisas que eles aprenderam depois, já em situação presencial. Deixa eu falar só um outro comentário, dá tempo, Com Carolina? certeza. Não, quanto tempo você quiser. Eu sei que seu tempo é curto. Não, eu sei. É só lembrar que é o seguinte: quem não tiver a sua pergunta respondida, se quiser, me manda pelo Twitter, que eu escrevo todo dia no Twitter sobre educação, ciência, tecnologia e cultura. Então, eu posso tentar responder no Twitter. Meu Twitter é @CláudiaCostin. E o meu Costin é com N de navio, para quem não sabe. Muito bem, muito bem. Cláudia, eu agradeço demais a sua participação. Tinha muitas perguntas, mas também voltadas à questão do acolhimento do professor, né? As pessoas estão muito preocupadas e com razão. Estamos todos sofrendo com essa pandemia. E aí fica aí o convite da Cláudia, quem quiser acessar o Twitter dela. Para quem não teve a oportunidade de assistir a nossa videoconferência, ela está sendo gravada e vai ser disponibilizada até o final do dia numa matéria que nós elaboramos todos os dias no nosso site do PVE. Então, até o fim da tarde vocês vão receber um link com a gravação dessa videoconferência e também com uma matéria que está sendo feita por uma jornalista sobre o que foi a nossa conversa de hoje. Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Quer deixar umas últimas palavras? Fica à vontade. Eu só queria falar para todos aqui que isso tudo vai passar. Nós estamos vivendo um momento muito difícil mesmo, e é bom ter consciência de que ele é difícil. Por outro lado, nós precisamos da liderança de cada um de vocês. Então, sejam líderes, mesmo que não são secretários nem diretores de escola, sejam líderes nas suas comunidades para tentar ajudar a assegurar educação de qualidade, seja à distância, seja no retorno às aulas, para todos e para cada um. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Eu gostaria de só avisar vocês que na semana que vem nós não teremos webinar. É uma novidade, porque temos tido webinar quase todas as semanas, mas semana que vem a gente vai ter um intervalo. E na próxima semana, nessa semana de retomada das aulas presenciais, a gente vai ter 3 webinars, como a gente fez essa semana. E os participantes vão ser ainda selecionados, mas a gente vai mandar para vocês assim que a gente tiver a temática da semana, sem ser a semana que vem, a outra. Muito obrigada a todas e a todos. Muito obrigada mais uma vez, Cláudia, pela participação, pelo convite de retornar aqui ao Obrigada. PVE. E nos falamos novamente na semana que vem, sem ser a que vem, a outra. Muito obrigada. Boa semana. Bom final de semana para todos vocês.